Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis, e hoje eu vim falar sobre o lanche da tarde. Eu observo que muitas vezes é nessa refeição em que as pessoas erram e colocam o processo de emagrecimento por água abaixo. É engraçado que eu atendo muitas pessoas e o lanche da tarde é frequentemente a refeição com maior problema. Isso porque a pessoa faz um café da manhã em casa, almoça talvez num restaurante e à tarde é aquele horário que as pessoas geralmente não se organizam e comem qualquer coisa. Se estão trabalhando de casa, vão beliscar o que está disponível e é prático. Aquela torradinha, aquela bolachinha, talvez uma fruta e fica nesse belisco que não sacia bem e que não necessariamente nutre bem também. E quando estão no serviço, frequentemente é pior ainda, porque sempre tem aquele colega de trabalho que leva um bolo, que está de aniversário e vai ter um salgadinho, ou aquela pessoa que passa vendendo trufa, pão caseiro na empresa, e geralmente é o horário em que as pessoas comem mais besteira. Junto a isso, fisiologicamente, nós temos uma queda de cortisol lá pelo meio da tarde. A gente acorda com níveis mais altos de cortisol, que é um hormônio conhecido como hormônio do estresse, mas esse não é o nome exatamente adequado. Ele é um hormônio que nos motiva para o movimento. Então, quando a gente acorda, quando a gente está ativo, a gente tem níveis maiores. E esse nível de cortisol vai baixando ao longo do dia. Lá no meio da tarde, ele tem um nível já bem mais baixo e geralmente é comum a gente sentir nesse momento uma certa necessidade por mais energia. Então a gente sente mais vontade de carboidrato, mais vontade de doce. E aí quando a gente não se organiza mesmo e fica nesse ciclo de comer qualquer coisa, a nossa tendência é ter o desejo por esses tipos de alimentos, né? Por essa coisa da farinha e do doce. Além disso, quando a gente não come direito à tarde, justamente porque não se organizou, a gente costuma chegar em casa à noite querendo comer até o pé da mesa, de tanta fome. E é nesse momento que a gente vai, se não tem nada organizado de novo, a gente vai lá no aplicativo de comida, vai pedir um lanche, vai pedir uma besteira, vai comer um pão, vai jantar pipoca, sei lá. Vai comer besteira à noite. E aí aquele dia que tinha começado legal, com um bom café da manhã, com um bom almoço, se perdeu à tarde e continuou se perdendo lá no período da noite. Então, essa refeição da tarde, ela nos ajuda bastante a trazer de volta aquela energia que o nosso corpo precisa e quando a gente faz uma boa escolha, a nos manter mais tranquilos, para que a gente consiga chegar em casa à noite sem desespero, sem querer comer tudo que vê pela frente. Então, o que a gente poderia comer nesse horário? Pensando que justamente é um horário de mais desejo de carboidrato, de fruta, nós podemos ter esse tipo de alimento, sim, desde que a gente faça uma boa escolha. Ana, eu tenho vontade de pão, então que seja um pão integral, de fermentação natural, ou integral com a lista de ingredientes bem simples lá da loja de produtos naturais. Ou então, uma fruta, ou uma fatiazinha de um bolo integral, de preferência sem açúcar. E junto com esse carboidrato vai ser muito importante que a gente tenha o consumo de mais algum alimento que prolongue saciedade. Proteína costuma ser o mais indicado para a maioria das pessoas, porque justamente vai prolongar a saciedade, né? Torna o processo de digestão mais lento. Fora que proteína vai ser importante para muitos objetivos, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa magra, para quem está preocupada com cabelo e com unha. Então, geralmente funciona bem a gente fracionar a proteína ao longo do dia. Se for incluir proteína nessa refeição, poderiam ser ovos, ou iogurte natural, ou um queijo legal, ou até aquele suplemento de proteína, um whey protein, ou por que não um pedacinho de carne ou de frango, também funcionaria. Outras alternativas ainda para prolongar a saciedade, para a gente não ficar só na frutinha, né, ou só no pãozinho, seria a gente incluir alguma gordura boa nesse horário, ou coco, ou abacate, ou uma porção de castanhas. Ou fibra também pode auxiliar, acrescentar uma chia, uma linhaça, uma quinoa e talvez a gente possa fazer uma refeição juntando um pouquinho de cada uma dessas coisas.
Por exemplo, a gente poderia ter um potinho lá com iogurte natural, colocar uma fruta, salpicar uma fibra por cima e ter um lanchinho bem completo que com certeza vai trazer muito mais saciedade do que a gente comer bolacha, certo? Me conta, o que você costuma comer no lanche da tarde e me fala se você já percebeu que o que você escolhe nessa refeição acaba impactando nas escolhas lá da janta mais tarde. Por aqui eu percebo que faz muita diferença. Se eu me alimento direitinho, fico tranquila. Ovos são uma opção que eu gosto muito. Então, vou comer uma fruta, vou comer ovos, fico tranquila. Se eu fico nessa de, não tô com tanta fome, vou comer só uma coisinha, daqui a pouco a fome virou gigante. Beijo e até o nosso próximo vídeo.